Um hacker expôs as contas bancárias de Alexandre de Moraes nas redes sociais após invadir o celular do ministro, que revelou ter encontrado valores milionários de origem ilícita, com transferências nominais sendo de origem do PT. Trata-se de valores que foram transferidos para a conta do ministro como sendo pagamento de propina. Moraes foi alvo de investigação pelo delegado Rodrigo Bartolomei, que suspeitou que o ministro havia recebido propina para acabar com investigações que pediam pelo indiciamento do ex-presidiário Luiz Inácio. O magistrado teria formado uma quadrilha junto com Lula para desviar dinheiro do fundão eleitoral. Mais de 60 milhões foram desviados pela campanha do PT, do qual o ministro proibiu a PF de investigar o repasse milionário para uma empresa de fachada, que pertence ao ex-presidiário. O hacker, além de expor os dados do ministro, expôs também conversas do ministro Alexandre de Moraes com políticos, no qual Moraes teria trocado até de aparelho celular após os vazamentos. Moraes é acusado de participar de um esquema que favoreceu o ex-presidiário Luiz Inácio, e elegeu novamente a quadrilha do petista pelo total favorecimento do ministro, que teria recebido quantias milionárias em propinas, compras de votos, valores milionários em dinheiro vivo transportado em ônibus descoberto pela Polícia Federal. Lula foi completamente blindado pelo ministro Alexandre de Moraes, sendo considerado pelo delegado da PF, que foi responsável pelas investigações, como chefe de quadrilha. Até mesmo o comandante do Exército, Freire Gomes, ao questionar o esquema envolvendo o petista e o ministro, cobrou uma apuração sobre a interferência de Moraes na investigação contra Lula. De acordo com o general, o ministro Alexandre de Moraes anulou provas, prendeu opositores que denunciaram o ministro, mandou perseguir delegados que investigaram o envolvido de Lula com Moraes, que acabou beneficiando o ex-presidiário e teria interferido para que Lula não fosse preso após o delegado Bartolomei ter pedido o indiciamento do petista. Um grande esquema que prejudicou o presidente da República e elegeu um ex-presidiário pelo favorecimento de um ex-advogado que recebeu propinas milionárias. A jornalista Ana Paula Henke, uma das poucas profissionais que ainda dava gosto de ouvir, junto com Fiuza e Augusto Nunes, ambos demitidos da Jovem Pan, por determinação do Tribunal Eleitoral, que mandou derrubar o vídeo em que Ana Paula comentou o que disse o general Marco Antônio Freire Gomes sobre as consequências de ter um ministro da mais alta corte do Poder Judiciário envolvido em esquemas que beneficiou políticos. A jornalista também teve sua rede social bloqueada no Brasil por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. O vídeo em que Ana Paula teria dito que o general comandante do Exército pediu uma investigação da atuação do ministro à frente do tribunal, pois a suspeita de que Moraes usa do cargo para benefício próprio e de terceiros. Isso ficou claro quando a PF de São Paulo, em parceria com a PRF, descobriu quantias milionárias que seriam entregues em dinheiro vivo para compras de votos que seriam para beneficiar Luiz Inácio. Ana Paula foi demitida logo após ter feito a declaração de que Moraes estaria envolvido no esquema que ajudou o petista a voltar para a cena do crime. O jornalista Augusto Nunes, que também comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter proibido a PRF de fazer blitz nas estradas antes do primeiro turno, onde foi descoberto mais de 8 milhões para compras de votos. Após o jornalista ter disparado uma série de críticas ao ministro, que decidiu banir a rede social de Augusto por também comentar que as Forças Armadas estão investigando Moraes e também uma possível prisão, assim como declarou o comandante do Exército, que chamou até o delegado Rodrigo Bartolomei, que esteve à frente da investigação que revelou todo o esquema envolvendo Lula e Moraes. Um esquema que prejudicou o atual presidente da República e elegeu um ex-presidiário pelo favorecimento do ministro. A origem das compras de votos, valores milionários descoberto pela Polícia Federal, investigação tomada pelo delegado da PF, que chefiou entre outras operações, na qual resultou na prisão de políticos do PT. Curiosamente, foram beneficiados com habeas corpus em tempo recorde. O alto comando do Exército está vendo a atual situação que se encontra o país em meio à corrupção através do favorecimento de membros do Poder Judiciário, com extrema preocupação. O delegado da PF, superintendente de São Paulo Rodrigo Bartolomei, que pediu a prisão de Luiz Inácio, entregou ao diretor-geral da PF, Márcio Nunes, o processo contra o petista, que envolve por crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa. Bartolomei pediu ao seu superior para que Lula fosse indiciado na Polícia Federal. Bartolomei pediu ainda ao diretor-geral da PF que peça para Lula entregar um comprovante de compra de uma residência que o petista teria comprado, pois o delegado alega que o petista comprou uma mansão no valor de 1,5 milhão com dinheiro ilícito. O delegado, que pediu a quebra de sigilo telefônico de Lula,
pois Bartolomei suspeita que o petista teria ligação com empresários investigados na operação da PF por lavagem de dinheiro. Tanto é que Lula recebeu doações de campanha desses empresários, fora os mais de 90 milhões do fundão eleitoral que está sendo enviado para empresas suspeitas. De acordo com a Polícia Federal, a campanha de Lula enviou mais de 30 milhões para uma empresa suspeita de ser mais uma fachada, assim disse o delegado Bartolomei. Empresas que foram criadas recentemente, e essas mesmas empresas com várias transações suspeitas foram as mais beneficiadas pela campanha do ex-presidiário, do qual ainda doaram para a campanha com várias transferências num período de menos de 30 dias. Bartolomei pediu um mandado para que fosse apurado se de fato a empresa existia. Foi constatado pelos agentes federais da PF que é uma empresa fantasma, ou seja, não existe, o que sugere que esse montante todo estaria sendo usado ilicitamente para beneficiar Lula. Bartolomei concluiu dizendo que há vários elementos para autorizar a prisão de Lula novamente, porém, como já foi mencionado, o delegado vem sofrendo um boicote da Suprema Corte. Teria inclusive desafiado o ministro Alexandre de Moraes, pois teria ordenado que fosse apreendidos celulares e notebooks, passando por cima da decisão do ministro quando teria proibido a PF de investigar Lula e tomar qualquer providência contra o ex-presidiário, mesmo depois da Polícia Federal ter encontrado elementos para tornar Lula, mais uma vez réu, na Polícia Federal.